Chove. Chove torrencialmente. Parece que o céu desabou sobre a cidade. Nem São Pedro nos pode valer neste final de tarde de abril. Logo em abril, mês datado de mudanças, revoluções, tempestades e bonanças. Mês prodiga em migrações, acasalamentos, fertilidade e natalidade. Mas definitivamente não este ano. Pelo menos este dia cinzento, agreste e impiedoso. Longe do centro, ali entre Madredeus e o Poço do Bispo, um café tipo Tasca ou restaurantezito, perfeito para petiscos com o nome adequado ao momento, Toca do Grilo, na Rua do Açúcar. Toca do Grilo, provavelmente terá havido um grilo que ali morou e cantava a seu belo prazer. Agora também ele perdeu o pio. Toca, enfim, dada a chuva que está, pode ser um bom refúgio. Lá dentro mistura-se a neblina e o ar pesado da chuva, que não passa com o fumo da cozinha, acabados que foram de fritar mais meia dúzia de pastéis de bacalhau para a mesa do centro. O centro não se sabe onde é. Não há qualquer esquema geométrico na disposição das mesas. Foram simplesmente assim plantadas, conforme o estado de espírito do empregado. A mesa dos pastéis de bacalhau está completa, com 4 operários que acabaram de sair de umas pinturas. Pelo menos têm as roupas salpicadas de tinta branca. As roupas, as mãos, os cabelos. A conversa entre eles é banal. A moça lá do escritório, o futebol misturado com tábuas, pregos, tinta acetinada, aveludada e mais uma quantidade de diluente. Enfim, não era suposto ouvi-los a declarar os Camões e a criticar essa. Encostado ao balcão, o indivíduo inerente, completamente paralisado, não se mexe 1 milímetro, porque se o fizer, certamente que cai para um dos lados. Tudo leva a crer que terá entrado bem cedo na toca e talvez seja a última a sair. Mais um prato de caracóis e 2 imperiais para uma mesa mais à direita, onde se sentam 2 homens mais velhos que os pintores. Parecem falar do tempo, óbvio, e algo mais. Um terá sido despedido nessa mesma sexta-feira, e não é dia 13, afinal. Trabalho precário, despedimentos, salários mínimos são os temas correntes nos portugueses nestes tempos que ocorrem no século XXI. 2 miúdos, saídos de um qualquer tipo de esgoto, entram, compram pastilhas e saem de novo a correr, deixando um rastro de água e lama que ninguém pareceu notar. Noutra mesa, junto ao balcão, um velhote saboreia um galão e trinca uma sandes de torresmos. Os dentes já não ajudam e vai ficar entretido o resto da tarde. O seu olhar não sofre grandes alterações. De vez em quando muda de ângulo, fixa ao teto da toca, talvez a lembrar a vida que não teve, a infância perdida, a trabalhar em algum estaleiro naval, a mulher que só Deus sabe onde está, ou algum filho que por ingratidão da vida o abandonou. Na mesa ao meu lado havia uma pilha de jornais, tudo antigo, nada de hoje ou de ontem. Já lá vai o tempo em dos jornais vespertinos com notícias frescas. Hoje há net, mas na toca não há net nem rede de telemóvel. Preparo-me para pedir qualquer coisa. Fiquei com os olhos naqueles pastéis, mas o cheiro a óleo de fritar ainda me entope o nariz. Os caracóis não devem ser maus. Saladinha de polvo, talvez, de orelha nem pensar. O melhor é pedir uma sandes de fiambre e qualquer coisa quente para beber, porque a toca é mais fria e úmida que uma igreja no mês de janeiro. Ruído vindo da cozinha, fervilhar de uma frigideira, parecem encher choques. Choco frito à setubalense. Bem bom. Eis que vislumbro 2 silhuetas, uma de homem, outra de mulher, sentados numa mesa ao fundo à esquerda. Nem tinha dado por eles, e dificilmente dou agora. Ele parece alto e esguio, de fato preto bem talhado, sapatinho bem brilhante, engraxado. Não veio a pé de certeza. Tem um chapéu preto enfiado na cabeça, a tender para o lado esquerdo, que quase não deixa transparecer o rosto. Parece uma figura tirada do século passado. Ela também parece jovem, vestida até ao joelho, casaco de pele escuro, cabelo comprido e ainda um pouco ensopado, veio a pé, sem dúvida. A boca parece inchada, ou muito grande. Não, afinal é batom borrado, bem de vermelho, já muito fora de uso. Dificilmente se ouve o que dizem, porque fazem questão de falar muito baixo, algo misterioso o casalinho. Definitivamente não querem dar nas vistas. Algum segredo amoroso ou qualquer infidelidade dos tempos que correm. Ela só deixa transparecer os movimentos dos lábios. Já deu por a perceber que repete muito a palavra Carlos. Talvez seja o nome dele. É, sem dúvida, porque quando o menciona, faz-lhe uma carícia na cara. Ele fala menos, mas mais alto,
e pronunciou já várias vezes a expressão minha querida Maria. Depois dos operários ou pintores terem saído, o ambiente ficou menos ruidoso. E só então me decidi a impedir um prego mal passado e uma cerveja. Maria contava uma história qualquer que lhe tinha acontecido, talvez um problema grave de um familiar ou um dia mau no trabalho. As expressões do rosto iam alternando, mais tristonhas ou mais animadas. O discurso era tão fluente que parecia estar a contar a história da sua vida. Mencionou Viena, Paris, Londres e outros locais que não entendi. Começou a falar mais alto quando referiu os nomes mãe, filha, avô. Algumas lágrimas começaram a escorrer no rosto. Há vidas de facto muito complicadas e a daquela mulher não deve ter sido fácil. Carlos limitava-se a fazer perguntas curtas e logo ela produzia uma nova história. Ouvi depois Itália, legitimidade, Rosa, casa de jogo, bosques, mas como só percebia uma em cada 10 palavras, não fazia sentido. Já tinha terminado o meu prego e bebido a segunda cerveja quando entrou um sujeito vestido tal e qual como Carlos. Fato escuro, gravata preta, camisa branca, chapéu à máfia italiana e um par de óculos redondos. Aliás, era só um óculo com uma corrente que o prendia ao bolso do colete que tinha por baixo do casaco. Típica figura do século XIX, em que os homens vestiam todos igual e frequentavam os cafés com nomes italianos e liam Fígaro, bebiam conhaque, tiravam um cigarro daquelas cigarreiras douradas ou prateadas. Depois saíam e jantavam num hotel qualquer coisa, outro nome afrancesado. No dia seguinte iam às corridas de cavalos, ou se o tempo o permitisse, à praia de Alger. Enfim, o sujeito do monóculo aproximou-se do casal e cumprimentou ambos com um aperto de mão e um abraço prolongado ao Carlos. Parecia que se conheciam bem. Sentou-se e mostrou ao Carlos aquilo que parecia ter sido um jornal que o tempo fizera ficar todo amarelado. Carlos demorou cerca de 1 minuto a ler qualquer coisa e a sua expressão facial manifestou total enfurecimento. A notícia não lhe agradou mesmo nada. Ouviu-os debaterem o assunto. Era um artigo de jornal que falava de Carlos de forma pouco simpática e que teria sido escrito por alguém que eles conheciam. Vingança! Vai pagar bem cara a ousadia e a calúnia. Vai ter de se ajoelhar a meus pés. Mencionou Carlos para o sujeito, que pareceu que se chamava Ega. Ega levantou-se, beijou a mão de Maria e abraçou o Carlos e disse em voz alta: deixa comigo, eu trato desse canalha. Depois voltou atrás e fez uma pergunta que embaraçou o Carlos. Este pôs as mãos na cabeça, suspirou e disse qualquer coisa do tipo: como vou contar ao avô? Estranhos diálogos estes, e ainda mais depois da nova fritada na cozinha. Agora, à vez de uns carapauzinhos provarem o gosto e o calor daquele óleo que estava na frigideira há séculos. Ega saiu. Carlos pareceu mais calmo. Maria confortava-o e acariciava-lhe as mãos. O empregado ligou a televisão. Estava tão turva a imagem que parecia a preto e branco. Eram 8 da noite, começava o noticiário. Fiquei atento a ver se havia alguma notícia de roubo de joias, assalto a um banco, homicídio de algum amante ou simplesmente o trivial. Déficit, papéis do Panamá, má gestão do Banif, violência doméstica, acidentes na A23 ou algum golo do Cristiano Ronaldo. Não me interessaram as notícias. Chamei o empregado, paguei a minha conta, levantei-me da mesa, peguei no guarda-chuva, deitei um último olhar ao casal. Nem olharam para mim, agora que estavam mais envolvidos fisicamente do que em palavras. Saí, parara de chover. Fumei um cigarro enquanto pensava onde tinha deixado o carro. Não tinha. Tinha ido a pé, pois já fazia tempo em que me tinha deixado desses luxos de ter automóvel. Hoje o meu transporte são um par de sapatos de solas rotas que me encharcam as meias buracadas e que me gelam o corpo e a alma. No entanto, não me posso queixar. Tive a vida que tive, fiz dela o melhor que pude, não me arrependo de nada. Cheguei a casa, aliás, ao quarto que tenho alugado num prédio velho na moraria. Tirei as roupas molhadas e cobri-me com uma manta que um dia foi da minha avó. Deitei-me, mas não adormeci facilmente. Pus-me a pensar naquele casal que ficou na toca, tal e qual como 2 minúsculos animais que se protegem dos predadores e se escondem do mundo.